Boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Kelly. Boa noite a todos. Já vamos iniciar. Hoje, nossa primeira live jurídica do ano, recebendo a doutora Cláudia Oliveira, que tratará sobre um tema de direito de família. Já ela vai ingressar na nossa live para que nós possamos dar início à primeira live do ano de 2021. Já iniciaremos. Boa noite, doutora Ana Luísa. Boa noite, doutora Jéssica Gonçalves. Sejam bem-vindos. Já vamos iniciar. Aguardando apenas o ingresso da doutora Cláudia Oliveira na sala para que possamos iniciar a nossa conversa sobre direito de família. Boa noite, doutora Cíntia Richa, seja muito bem-vinda. Boa noite, doutor Francisco Carvalho. Já vamos iniciar a nossa live. Boa noite, doutora Graziele Seabra, seja muito bem-vinda. Para vocês que estão chegando, já vou até deixando um aviso enquanto a doutora Cláudia não chega. A nossa segunda live ocorrerá no dia 14 de abril, também este horário, às 18 horas e 30 minutos. E no dia 14 de abril, nós receberemos a doutora Marília Sampaio. A doutora Marília Sampaio, ela é juíza no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pós-doutora em Direito, e ela conversará conosco sobre um tema também extremamente atual, que é a questão da responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Então, o tema da live do dia 14 de abril é a responsabilidade civil dos influenciadores digitais, e esta palestra será ministrada pela doutora Marília Sampaio, certo? Então já fica um convite aqui para vocês também, para essa próxima live. Estou verificando aqui, a doutora Cláudia Oliveira já ingressou na sala. Para que fique... Tudo bem, Cláudia. Enquanto você vai se ajeitando, eu gostaria de conversar com os nossos telespectadores, né? Uma notícia muito triste, né? Antes de começarmos a nossa live, gostaria de, para quem não sabe ainda, no meio da tarde de hoje, recebemos a notícia do falecimento da doutora Sori Gomes Barbosa. Doutora Sori Gomes Barbosa era advogada, foi procuradora do município de Campos dos Goytacazes. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecê-la lá em 2006, no meu primeiro ano de faculdade, e acho que posso falar com todos que tiveram a oportunidade de conhecer a doutora Sori, né? A doutora Sori era uma pessoa extremamente elegante, uma pessoa extremamente respeitosa no trato com os colegas, uma profissional de altíssimo gabarito. Todos gostavam da doutora Sori, não havia quem não gostasse da doutora Sori. Então, é uma perda muito grande para todos nós, principalmente colegas advogados, na verdade, perder uma pessoa com características tão marcantes como essas que eu acabei de mencionar. Então, fica aqui o nosso profundo pesar pelo falecimento da doutora Sori, os nossos sentimentos aos familiares consternados, e a todos os amigos, todos os colegas que tiveram a oportunidade de conhecê-la e aprender com ela, porque a doutora Sori era uma grande profissional do direito, mas, acima de tudo, um grande ser humano. Não é verdade, Claudinho? Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com ela em audiências, em processos, ela pela Secretaria de Justiça, na época, assistência judiciária. Era uma pessoa realmente ímpar, né? E os amigos já estavam há alguns dias nesse sofrimento pela situação de saúde em que ela
se encontrava, né? As pessoas já estavam comentando umas com as outras, tem notícia, sabe se melhorou, como que ela está. Então, a gente sabe que é uma grande perda para a OAB, para a cidade, né? E a gente não consegue aquilatar a perda para a família, né? É Nossas verdade. condolências aí a todos os familiares. Então fica aqui mais uma vez, o nosso registro, o nosso pesar pelo falecimento dessa grande profissional, dessa grande pessoa, Sori Gomes Barbosa. Feito esse Verdade. registro, feita essa lembrança, passo, né, do início à nossa live jurídica. Nesta primeira live do ano de 2021, temos a honra de receber a doutora Cláudia Oliveira. A doutora Cláudia Oliveira é advogada, é professora universitária, é presidente do IBDFAN Campus dos Goytacazes, e hoje ela nos brindará uma palestra, com uma exposição sobre a importância da filiação biológica, registral, afetiva, múltipla e da coparentalidade no direito de família contemporâneo. Então, doutora Cláudia, é um prazer, mais uma vez, recebê-la aqui mesmo, que seja virtualmente, né, por força do momento delicadíssimo que estamos atravessando, mas somos todos ouvidos à sua exposição e estamos ansiosos para aprender com a senhora. Seja muito bem-vinda nesta primeira live jurídica do ano de 2021. Muito obrigada, doutor Rafael. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao nosso presidente, Cristiano Miller, ao nosso vice-presidente, que eu já vi, né, que tá presente, eu vi entrando aí, o Cristiano Fagundes, ao doutor Rafael, que é o diretor da ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, e eu fico muito feliz de ter sido convidada para esse primeiro evento, né, da ESA em 2021. Todos esperávamos que fosse ser um evento presencial, né? Esperávamos ter aí abraços, apertos de mão, né? Um retorno ao convívio que todos, né, esperam e torcem e rezam para que volte a acontecer. Me parece que esse mês de março está nos obrigando a uma postura que nós já deveríamos ter tido lá no mês de março do ano passado. Talvez nesse março a gente não tenha saída, né? Tenha realmente que assumir o distanciamento como postura própria. A gente querendo realmente se distanciar, não sendo obrigado por outros, né? Gostaria de dar os parabéns e cumprimentar, né, a doutora Kelly Viter, que é a responsável, a presidente pela Comissão da Mulher. Nós estamos no mês da mulher e agradeço por vocês terem convidado a mim, que represento também, né, de alguma forma, as mulheres, né, as mulheres advogadas, as mulheres mães, vamos falar sobre filiação, as mulheres filhas, esposas. Então, no mês das mulheres, eu me vejo aqui, de alguma forma, representando aí a todas as mulheres. Gostaria de saudar também os colegas do IBDFAN, né? Pode ser que tenha alguns presentes, acredito que sim. O Instituto Brasileiro de Direito de Família em Campos, a gente vem tentando fazer aí, com que as pessoas interajam um pouco mais com o Instituto Brasileiro de Direito de Família. É o maior instituto de direito de família do mundo. E a gente convida as pessoas que vão ao Instagram, né, do IBDFAN Campus, e que possam prestigiar também alguns eventos que a gente vem fazendo. Nós lançamos na semana passada um podcast que a gente vai dar sequência a ele e em breve teremos outros eventos também. Bem, em meu nome, e aí também já estendendo a toda a subseção, eu gostaria de dar assim, as condolências também a todas as pessoas que perderam algum ente querido nessa pandemia. Tivemos um ano aí de perdas, de susto sobre susto, quando a gente abre alguma rede social. A gente, quando vê a foto de alguém na rede social, a gente já corre para ver qual é a notícia, né? Graças a Deus, em alguns momentos,
as fotos são de notícias boas, mas não raro estamos vendo aí nossos amigos, nossos parentes sendo levados aí por essa pandemia. Então, nossas condolências aí estendidas a todas as famílias que estão passando por esse momento difícil. Bem, nós hoje vamos falar sobre uma questão que a mim é muito cara. Eu gosto muito de falar sobre filiação. A filiação, eu acho que é o primeiro elo que você conhece no mundo, né? Você é o primeiro vínculo de parentesco que te alcança. Você é filho de duas pessoas. Ah, mas eu só fui registrado pela minha mãe, eu não tenho registro do meu pai. Mas você é filho, né? Tanto que quando a gente vai ler uma sentença de investigação de paternidade, declarando a paternidade, ela só declara, ela não constitui. Por quê? Porque a paternidade já foi constituída lá atrás, né? Quando a criança foi gerada. Então, o ideal é que se coincidissem, né? E eu acredito que alguns colegas tenham olhado esse título e pensado assim, ué, mas tanto tipo de filiação? Nunca tinha parado para pensar nisso. Tem esses tipos todos de filiação? Estamos falando de que tipo de filho, de quantos filhos? A Constituição não falou que não pode discriminar, classificar, separar, elencar tipos de filhos? E eu confesso a vocês que fico numa saia justa nessa live. Estou aqui com o arauto do STF, que é o professor Rafael Crespo, e que defende aí a Constituição, e aí vai me dizer daqui a pouco todos os filhos são iguais perante a lei. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Por outro lado, professor de processo civil. E não há direito que procure mais se escapulir do processo civil, da formalidade e do direcionamento do processo civil que o direito de família. Nós tentamos, inclusive, em filiação, quebramos alguns paradigmas. Nós vamos ver em relação à investigação de paternidade. Antes da possibilidade de se comprovar com DNA, já transitada em julgado, voltando a ser discutida. Misericórdia, Cláudio, trânsito em julgado, né? Como que faz isso? Então, quer dizer, a filiação, ela mescla essas possibilidades. Por quê? Em busca da verdade real, em busca do que interessa, que é você declarar a filiação. Bem, o ideal é que se coincidam, né? A paternidade biológica, registral, afetiva, tudo em uma só relação. Por isso é que a maioria não pensa nessa possibilidade de ter vários tipos de filiação. Porque, não raro, você é filho biológico do pai que te registrou, e aí seu pai vem a ser pai biológico e registral. Não raro, você teve uma ligação afetiva com esse homem, com essa mulher, ou seja, né, com seus pais, e ele te proveu de alguma forma, ele te manteve, ele te sustentou de alguma forma. Que é geralmente porque se buscam os pais. Por que que uma pessoa não é obrigada a aceitar o reconhecimento de paternidade depois de maior de idade? Por que que ele não é obrigado a aceitar? Porque na vida, o pai já poderia ter feito por ele até os 18 anos e não fez. Então, daquele momento em diante, ele pode optar. Então, voltando em relação à questão da consanguinidade, eu me lembrei de uma passagem e gosto muito de puxar assim, para a nossa história, para a história de Campos, quando eu posso, alguma passagem que ilustre o que eu vou mencionar para vocês. E eu me lembrei do José do Patrocínio, que é filho de Campos, né? Um campista ilustre, famoso. E ele tem a história dele, se você colocar em qualquer canal, você em livros, a história dele sempre começa pela filiação. Por quê? Porque José do Patrocínio, ele foi filho
de uma escrava de 13 anos de idade que foi dada de presente por Dona Merenciana, que era uma proprietária abastada de terras aqui em Campos, ao vigário João Carlos. Esse vigário João Carlos, que é nome de rua aqui em Campos. O padre era famoso pela oratória, ele era responsável, né, pela parte religiosa toda aqui de Campos, né, representando a Igreja Católica em Campos, e ele era famoso pela sua oratória e também pela sua preferência, pela sua libido ligada às jovens escravas. Então, um presente que agradaria a ele seria realmente uma escrava bonita, nova. E a Justina, que vem a ser a mãe do José do Patrocínio, foi dada de presente. Eram coisas, né, naquela época. Foi dada de presente ao vigário, mas não durou muito como distração, digamos assim, entre aspas, sexual para o padre, porque ela logo engravidou. E aí, tendo engravidado, ele preferiu outras escravas. José do Patrocínio foi registrado como José. Patrocínio, segundo os biógrafos, os historiadores, foi acrescentado porque ele foi batizado no dia 2 de novembro, que seria o dia do patrocínio de Nossa Senhora. Então ficou José do Patrocínio. Nunca foi reconhecido pelo pai. Mas todos sabem quem é o pai dele. E já sabiam na época. E o pai, o padre, para que ele não ficasse naquele convívio aqui, né, na cidade, mandou para que ele fosse criado na fazenda em Lagoa de Cima. Os embates de José do Patrocínio com o pai o tempo inteiro era pelos maus tratos à mãe, porque já que ela não interessava mais como mulher, como instrumento sexual para ele, ele passou a deixá-la de lado e ela passou a ser vendedora de frutas. E aí, com 13 anos, ele vai para o Rio, e aí trabalha na Santa Casa, a história dele segue. E qual é a nossa ideia quando a gente fala da questão do José do Patrocínio? Ele era filho biológico, ou seja, filho de sangue, não foi reconhecido. As biografias dele falam, ora, que ele não era reconhecido porque a postura, o lugar que o pai tinha na sociedade, né, como pároco, ele era impedido de reconhecer um filho, né, não podia exercer a paternidade. Outros dizem que é porque ele tinha um aspecto, ou seja, uma fisionomia negroide, como eles falavam, ou seja, filho de uma africana não ia ser, né, diferente. Então, alguns falavam que era por vaidade, outros por impedimentos religiosos, né? E aí ele era chamado, e isso acompanha a história dele toda, como afilhado. E assim ele foi recebido, né, em outras instâncias, como afilhado do pároco. Então, antes, quando a gente pensa na ligação de sangue e no registro, a gente vê que, nesse caso, há uma disparidade muito grande. Ele era criado como filho, mantido como filho, tinha regalias, tinha cavalos bons, dava ordem aos escravos, o que causava, né, um grande problema, conflito em relação a um escravo receber de um negro uma ordem, mas ele não podia usufruir disso tudo, juridicamente falando, porque ele era filho de fato, mas não tinha esse registro. E aí a gente caminha muito, e aí eu chego na Constituição Federal de 88, que vem dizer o seguinte: todos os filhos são iguais, né? Proibida qualquer tipo de classificação. E aí eu já vou adiantando para vocês que as classificações que nós trouxemos no título da live, e que eu vou adentrar um pouco agora, elas são classificações acadêmicas, didáticas. Elas não têm a ideia de diminuir, nem de alçar juízo de valor em nenhuma questão. Bem,
Para quê que as pessoas buscam comprovar um vínculo consanguíneo? O primeiro vínculo que a gente imagina é o vínculo de sangue. Eu tenho que aturar, é meu parente de sangue. Ele vai ter que me pagar pensão, ele é meu parente. Ele provou o DNA, né? Para que se prova o DNA? Como foi possível provar o DNA? Na época, diz o José do Patrocínio, não era possível. E não foi possível durante muito tempo, porque o exame de DNA chegou ao Brasil em 88. Mas quando é que a gente veio ter notícia que alguém alcançou fazer o exame de DNA? Ainda hoje é difícil, né? O Código de Processo Civil diz que a gratuidade e justiça também alcança o exame de DNA. Deixa eu ver aqui o artigo, porque o meu anfitrião é professor aí de processo civil. Vocês não pensam que tá fácil para mim, não. Espera aí, que eu vou achar aqui o artigo. Eu vou falar. Espera aí, Rafael. Da isenção das custas e tudo mais com o exame DNA? Acho que é 98, hein? Eu acho também. Espera aí. Tá aqui anotadinho. Daqui a pouquinho eu falo ele. Mas, por que a gente, aqui no estado do Rio, tem a possibilidade de artigo 98, parágrafo 1º, inciso 5 do CPC, incluir o exame de DNA na gratuidade e justiça. Aqui no estado do Rio, nós nunca ouvimos falar, nem nunca tivemos muita dificuldade em relação a essa gratuidade, não. Não foi de 2015 para cá que nós tivemos, que os nossos assistidos pela gratuidade e justiça tiveram acesso. Mas não era pela lei, era pelos convênios que o Estado sempre fez com os laboratórios escola, hospitais escola, para que fosse feito esse exame de DNA. Primeiro se levavam as pessoas de Kombi, mães e filhos, pai, mãe e filho, ao Rio para fazer, na UERJ. Depois se passou a colher aqui, coletar aqui, levar os kits para fazer no laboratório sonda lá da UFRJ. E hoje, já há algum tempo, nós temos aqui no Álvaro Alvim o Hospital Escola que faz uma parceria. Bem, então, para que a gente busca esse vínculo de sangue? Para que você quer comprovar isso? Por uma questão de comprovar o parentesco, você tem efeitos pessoais e patrimoniais com isso. Pessoais, porque você comprova a sua origem, e patrimoniais, porque você pode ter direito a uma pensão, se necessário for, e pode ter direito a alcançar os bens na sucessão. Então, há uma necessidade de se comprovar ainda esse vínculo de DNA. O que gerou há um tempo atrás, o que os processualistas chamavam de sacralização do DNA em comparação a outras provas, né? Todas as provas têm o mesmo valor no processo civil. Mas é inegável que um DNA de 99,9999% tem realmente o condão de deixar o juiz sem palavras. Ele pode até, e a gente vai ver daqui a pouco na multiparentalidade, autorizar a inclusão de um pai socioafetivo e um pai biológico. Mas fato é que, se for pai biológico, vai constar na certidão de nascimento. Então, o artigo 1591 vai dizer que são parentes, né, do Código Civil. O 1593 vai falar que o parentesco é natural ou civil conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. E aí, nesse caso do outra origem, porque consanguinidade a gente sabe o que é. E o que seria outra origem? Outra origem vem a ser as pessoas advindas de reprodução humana assistida, ou seja, aqui no Brasil se utilizam mais, em grande escala, duas técnicas: fertilização in vitro, né, que é o chamado vulgarmente bebê de proveta, e a inseminação artificial.
Tem mais de 18 técnicas, mas no Brasil, em grande escala, são usadas essas duas. E por que que fala outra origem? E aí, nessa outra origem, nós vamos lá na frente falar que o CNJ também reconheceu, incluindo aí, no 1593, nesse outra origem, a socioafetividade. Vai entrar aí reprodução humana assistida, e aí seria reprodução humana assistida heteróloga, o que já é uma outra live, né? Explicar homóloga e heteróloga, ou seja, a reprodução, as pessoas que dependerem de auxílio técnico para gerar filhos e dependerem também de utilização de material genético diverso estranho ao casal, ou seja, doação de sêmen, doação de óvulo, essas pessoas, elas vão se enquadrar aqui, ó, na outra origem. Por quê? Porque se fizer um exame de DNA, vai dar o quê? Negativo. Mas elas fizeram um contrato com a clínica dizendo: eu aceito, vai ser meu filho, eu vou registrar. E a gente entra, professor Rafael, num embate terrível, porque o código, o direito civil inteiro quer dar conta disso aí com um artigo que é o 1597. E não dá conta. Por quê? Esses dias eu vi, não sei se faz 30 anos que a novela Barriga de Aluguel foi transmitida. Até hoje, não temos no código nada falando sobre a gravidez de substituição, que é vulgarmente chamada de barriga de aluguel. Então, tudo que a gente tem é esse 1597, que não dá conta, e as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é incansável em proteger quem? Os profissionais da medicina. E está fazendo o seu papel, porque o restante cabe ao direito civil. Né? A parte de direito de família tem que ver tem que regulamentar essas relações, né? Como que isso aí vai se dar. Quer fazer algum comentário, Rafael? Que eu disparei a falar. Não, fica à vontade, Claudinha. Só talvez uma observação que tenha pertinência com essa questão do código, da escassez de artigos no código disciplinando esse tema, porque, em que pese o código tenha vindo à lume em 2002 e começado a vigorar em 2003, nós bem sabemos que o Código Civil de 2002 começou a ser gestado lá na década de 70. Então, em que pese ele tenha avançado em muitos pontos, em outros ele ficou devendo, justamente em razão desta longa tramitação legislativa que ele acabou tendo no âmbito do Congresso Nacional. É verdade. Já nasceu velho. Né? O nosso Código Civil, pelo menos na parte de família, a gente tem que, né, dizer que realmente nasceu velho. Bem, a gente depois retorna, então, se der tempo, nessa questão da reprodução humana assistida e alguns detalhes. Fato é que o outra origem que o código fala se dá, então, em relação à reprodução humana assistida e também à socioafetividade. Essas seriam as outras origens, né? Em 88, a Constituição diz: todos os filhos são iguais perante a lei. Perfeito. Constituição cidadã, reconheceu isso. Deixa eu botar aqui o carregador. Peraí. Não sabia que eu ia ter que usar o celular. Agora tá. Deixa eu botar o carregador. Isso. E aí, ficou o seguinte. Vamos ter... Avançamos. Somos todos os filhos são iguais perante a lei, todos vão ser reconhecidos. E aí, como que faz para chegar a esse ponto de ser reconhecido como filho? A Constituição disse que são iguais, mas não tinha a obrigação de dizer como faz. A lei infraconstitucional teria que dizer. E aí, em 92, vem a lei de investigação de paternidade, propiciando, né, esse alcance que até hoje, né, é utilizada para que os filhos não reconhecidos, os filhos nascidos fora do casamento, e aí vem uma outra classificação, o filho matrimonial e extramatrimonial, né?
os filhos fora do casamento sejam reconhecidos. Por que o filho fora do casamento tem que se utilizar de uma legislação especial para ser reconhecido? Porque o filho nascido do casamento, a lei já reconhece. Ele tem o que nós chamamos de presunção de paternidade. Quem é que pode contestar? Quando você, pai casado, homem casado, vai registrar um filho, ele não pergunta, você tem certeza que é da sua esposa? Ninguém te pergunta isso. Por quê? Porque tem a presunção de paternidade ali. Né? Quando a mulher vai registrar esse filho, está lá o nome do marido, na certidão de casamento. E só a mulher casada pode registrar, e agora, há pouco tempo, um filho em nome de algum homem. Saiu lá nos noticiários fantásticos, sei o que as mulheres poderiam registrar filhos em nome, indicar paternidade. Pode, mas só do homem casado com ela, que está lá na certidão de casamento. Olha que número grande, que leque grande de mulheres desamparadas nesse sentido. Mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, separadas judicialmente. Todas essas mulheres, se forem ter um filho, quando forem registrar, vão conseguir registrar, sabe em nome de quem, professor? Só do delas. Se viverem em união estável fática, se não tiver um registro, é uma presunção que segrega. Vai registrar em nome dela, para poder ter a alta hospitalar, porque Campos tem uma lei municipal que assim exige, você tem que apresentar o registro de nascimento para ter a alta hospitalar, ela registra o nome dela e depois, talvez, dependendo da mulher, vai aí correr atrás. Por quê? Aquela investigação oficiosa que o Ministério Público tem a obrigação de fazer desde 1992, a gente vê em questões fáticas mesmo, a gente percebe que ela não acontece com a frequência que a gente precisaria que acontecesse. Se desde 92, vamos fazer um raciocínio simples, se desde 92 o cartório comunicasse ao Ministério Público todos os registros de crianças que fossem registradas sem pai, sem registro paterno, e o Ministério Público chamasse esse homem, você vai registrar voluntariamente? A investigação oficiosa. Não vou registrar, não reconheço, não quero. Porque o homem tem essa opção, a mulher não tem. A mulher, por questões físicas, fisiológicas, ela carrega em si, né, um filho. Então, ela não tem essa opção. Ela vai ter que ir ao hospital, ela vai ter que, para sair do hospital, registrar essa criança. O homem tem, infelizmente, né, se assim a gente pode dizer, uma opção. Não quero registrar agora não, pois eu vejo. E aí o Ministério Público tem, subsidiariamente, a legitimidade para entrar com a investigação de paternidade, mesmo que a mãe não aceite. Não entenda que seja necessário. Pelo menor, o Ministério Público pode fazer isso. Lá, pela 8.560/92, que é a Lei de Investigação de Paternidade. E aí eu pergunto a você, professor, se desde 92 tivesse acontecendo essa dinâmica, a mãe solteira, viúva, divorciada, que vive em união estável, a mãe que foi ao cartório e não conseguiu registrar o seu filho, deixa eu acertar aqui. Os dados foram para o Ministério Público. O Ministério Público fez a investigação oficiosa. Chamou o pai não quis registrar, o Ministério Público entrou com a ação de investigação de paternidade. Quantas pessoas sem registro de pai nós teríamos hoje? Eu acho que o número seria mais enxuto do que a gente vê. Nesse grande número de projetos que tem pai legal, pai presente, até o Fantástico faz um projeto, né? Então, a gente vê que a coisa não aconteceu com a celeridade. Não vai aqui nenhuma crítica ao Ministério Público, não, porque eles trabalham muito. Há uma escassez muito grande de profissionais. Então, às vezes, há outras urgências em que eles têm que falar e que não sobra tempo para fazer toda essa dinâmica em relação à paternidade. Deixe que as próprias pessoas busquem por si entrarem com a ação. Acontece que nem todas as mães querem entrar com a ação. Por quê? Se sentem rejeitadas e aí transferem a rejeição para o filho. Ele não quer registrar meu filho, não? O filho vai ser meu.
eu não vou procurar, não vou ver isso. Mas é um direito da criança. Naquele momento, a criança não tem escolha. E aí, às vezes, deixa lá para a maturidade, quando aquela falta de intimidade, aquela distância do pai, já provocou uma perda tremenda. E talvez, acredito eu, insubstituível, insuperável. Nenhuma indenização financeira, nada disso faz com que isso seja compensado. Bem, então, o vínculo consanguíneo se deve à questão pessoal e patrimonial. Pessoal na questão, né, do nome, do vínculo de parentesco e, como eu já falei, a patrimonial em relação a alimentos, ação de pensão alimentícia e a sucessão. Filiação registral. Meu Deus, nós estamos no número 2 ainda. Quanto tempo nós temos, professor? Olha, Claudinha, pode continuar. O Instagram, por enquanto, ainda não avisou que ele vai desativar daqui a 10 minutos, não. Pode prosseguir. Ele avisa? Ele avisa? Avisa. Então você avisa também, tá? Avisava, né? Espero que continue assim. Vamos lá. Eu não sei falar pouco, gente. Bem, em relação à filiação registral, artigos 2º e 9º, eu vou falando esses artigos, professor, embora muita gente na live não seja do direito, mas temos alguns alunos que às vezes gostam de fazer alguma anotação. Artigo 2º e 9º, né, do Código Civil, artigo 50 e 52 da 6.015 de 73, a LRP, né, a Lei de Registros Públicos. Bem, há a possibilidade, dada também lá por aquela lei de investigação de paternidade, da mãe registrar o filho se o pai der uma declaração com firma reconhecida. Eu pessoalmente, não vi essa ocorrência ainda. Eu acho que o pai, quando quer registrar, ele vai lá e registra. Mas pode ser por questões práticas, está viajando, está embarcado, deixa aí a declaração, né? E reconhece. Eu queria que vocês soubessem que isso é possível. Bem, em relação ao registro, nós temos algumas observações para fazer. Se você não for daquele kit premium, que eu falei no começo, filho, biológico, registral, afetivo, né, dos pais, você pode vir a ser registrado por um homem que não é seu pai, mas que tem ali, naquele momento, algum interesse em te registrar. Por que eu falo interesse? Que palavra feia, Cláudia, para ligar uma relação filial. Porque, às vezes, o pai registra a criança com interesse naquele relacionamento que ele está vivendo. Você está vivendo, por exemplo, com uma moça e a conheceu, ela estava com dias, um mês de gravidez. E aí a barriga vai crescendo, né? E aí as pessoas, você está caminhando com a sua namorada ou com a pessoa que você passa a morar junto. Nossa, você está grávida, quando o filho de vocês nasce? Aí você vai falar assim, não, para aí, eu tô com ela, vou registrar o filho dela, mas o filho não é meu, não. Ninguém vai fazer isso. Ele vai abraçar aquela mulher, vai abraçar aquela criança e vai acabar por registrar aquele filho. Quando tudo corre bem e a vida corre assim, é maravilhoso. Um filho amparado, né? Se ela não quiser revelar a verdade real, ou seja, o vínculo biológico, que é direito da criança, dependendo, né? Ela pode ter uma mágoa da pessoa que a engravidou. Eu já fiz uma investigação de paternidade que a moça não sabia realmente quem era o pai, ela tinha se envolvido com 3 pessoas na última semana, ela realmente não sabia. Então, pode ser que a pessoa não indique quem é o pai biológico. E a vida siga. O problema acontece, professor, quando lá para frente aquele relacionamento termina e o homem fala assim, para aí, eu não sou o pai dessa criança, eu não vou pagar pensão, eu não vou pegar para visitação, para regime de convivência, vou entrar com a negatória de paternidade. E aí, aquela criança que só conheceu um pai na vida, vai perder o pai de uma hora para outra? Por isso que eu usei a palavra interesse lá atrás.
E aí, nessa hora, vem o que se chama adoção à brasileira. Olha que nome triste. Adoção à moda brasileira. Qual é a moda brasileira? Errada. Com jeitinho. Vou lá, finjo que é meu e registro. O que é diferente daquele homem que é enganado, que registra o filho como seu e que não tem ciência disso. É diferente. Mas para o filho é a mesma coisa. Ele só conheceu um pai. Então, nós temos julgados reconhecendo que não é pai biológico, mas mantendo como pai afetivo. Olha, você não é pai biológico, sinto muito, você foi enganado, mas você é o único pai que essa criança conhece, vou te manter como afetivo. E temos registro realmente negando a paternidade quando não há um vínculo, ou seja, quando aquele homem se afasta da criança ainda pequena e a criança não tem aí uma memória de pai. Então, o que é importante o registro? O registro ele é importante que ele seja fiel ao que a pessoa que registra pretende, né? A verdade que ela carrega em si. Porque se ela for registrar e depois, olha, eu te registrei, eu não sou seu pai, te amo, vou continuar sendo seu pai, mas se você quiser buscar a verdade biológica, você tem direito. Isso seria uma possibilidade. Pode gerar mágoa, mas pode gerar assim, uma verdade. Sem contar que, muitas vezes, por questões biológicas, tipo sanguíneo, aparência física, as pessoas realmente identificam que não são pais, né? Então, essa adoção brasileira, ela é enquadrada no artigo 242 do Código Penal, né? Como crime. Então, é bom que as pessoas saibam disso, porque parece uma coisa inocente e não é. É uma questão bem coisa. Eu vi alguém comentando assim, a mãe, o MP só pode buscar a verdade do pai se a mãe declarar. Sim, a mãe declara, dá dados, dá endereço, dá o que tem de informação do pai no cartório, tá? Acontece que nem sempre essa dinâmica acontece da averiguação oficiosa da paternidade. Bem, voltando aqui, temos também uma penalidade para aqueles pais que não registram seus filhos. Nós, no estado do Rio, ou melhor, na região sudeste, nós temos, consta no IBGE que nós não temos mais subregistro. O que é subregistro? Pessoas que existem e que não são registradas. Consta que nós não temos mais subregistro, por quê? Porque tem menos de 0,5% de pessoas que existem e não são registradas. Lá para o Norte e Nordeste, chega a 12,5%, professor. Olha que absurdo. Então, o ECA previu lá no artigo 249 uma penalidade para os genitores que não registrarem seus filhos. Daí a importância da filiação registral. Um movimento que vem fazendo com que as pessoas registrem seus filhos são os auxílios sociais. Por quê? Se você não tem o registro do filho, você não consegue esse auxílio. Então, seja por um lado ou por outro, é bom que assim esteja ocorrendo, né? Que as pessoas estejam registrando seus filhos, mesmo que seja por uma questão de interesse, né? E a gente não julga nada desse tipo de interesse, que seja para que alcance aí o auxílio aí. Professora Cláudia, só a senhora perguntou, agora já recebi o aviso aqui, faltam 10 minutos. Que isso, meu Deus? Peraí. Vou falar então rapidinho, eu vou até pular. Uhum. Bom, a gente já fica o convite para uma outra live para a gente continuar conversando sobre o assunto. Não sei falar pouquinho não, professor, não sei. Bem, filiação afetiva, vamos colocar aí o CNJ com provimento 83, alunos anotem, de 14/8/2019, viabilizou o registro em cartório da paternidade socioafetiva. Lembrando que quando houver menor, o MP tem que ser ouvido. Em relação à multiparentalidade,
ela venha a ser mais de um pai ou mais de uma mãe no registro. E aí a gente vai ter essa multiparentalidade em relação aos pais biológico e afetivo, como eu falei lá para trás. Olha, eu vou manter você como pai biológico, como pai afetivo, mas se o pai biológico chamar registro, ele vai ser incluído ali. Temos até o caso de um rapaz que incluiu a mãe afetiva, porque a mãe dele biológica, antes de falecer, o entregou, ela faleceu de câncer, o entregou para ser criado pela melhor amiga dela. Então, ele não queria perder o registro da mãe biológica, mas incluiu a mãe afetiva. Em relação à coparentalidade, gente, é o caso, deve ser o caso da família do Gugu Liberato. A coparentalidade é uma coparticipação no exercício da parentalidade, ou seja, pode se dar entre pessoas heterossexuais, homossexuais, não depende de vínculo amoroso, de vínculo conjugal, de vínculo sexual. São pessoas, o que une essas pessoas é o desejo de ser pais, de exercer a parentalidade. Então, como que é feito? Na maioria das vezes, por reprodução humana assistida, sem o ato sexual. Nós vimos até há pouco tempo, passando na televisão, a inseminação artificial caseira, devido ao alto preço da inseminação artificial feita, né, nas clínicas, é muito caro, mas é um tipo de reprodução humana que não é oriunda da relação sexual tradicional. Bem, na prática, como que ela é feita, essa coparentalidade? Ela é feita através de um contrato de coparentalidade, de geração de filhos, particular, instrumento particular ou público, pode ser feito pelo público também, vai dizer ali o registro, a guarda, a pensão, o regime de convivência. E para que, gente, que se faz uma coisa dessa? Para que você vai gerar filhos de pais que não vão morar juntos, que não vão se formar uma família? E aí eu pergunto, os filhos que são filhos de pais divorciados, separados judicialmente, são filhos diferentes dos outros, dos que moram com a família? Não são. Então, a coparentalidade, ela vai pensar dessa maneira. Por que eu linkei ao caso do Gugu Liberato? A gente não sabe ainda se vai ser reconhecida ou não a união estável com a mãe dos filhos dele. Fato é que ele tem um contrato de geração de filhos com ela e afirma não ter vivido uma união estável. Afirma que o que ela tem de fotos e de prova é a relação de sua família dele, que é a filha dela com os filhos e não dela com ele. Se lá na frente isso vai se transformar em união estável, vai ter a prova de que virou uma união estável, é outra coisa. Mas nós sabemos, o que é importante a gente saber? É possível que se tenha filhos sem ter um compromisso, uma relação estabelecida para formar família, né? Pessoas se unirem só para ter filhos. Essa é a coparentalidade que se chama agora. Professor Rafael, quase que morri aqui para falar até o final, ainda deixei um bocado de coisa para trás, mas vou agradecer muito a você esse convite, agradecer a todos que destacaram aí um tempinho para nos ouvir nessa noite. Doutora Cláudia, o prazer em recebê-la foi todo nosso. Tenho certeza que todos aqueles que estão acompanhando a live desde o início gostaram muito. Foi uma verdadeira aula, né? Como é de se esperar, uma aula muita didática, muita clareza na exposição. E até eu, que não entendo muito de direito de família, consegui compreender perfeitamente toda a exposição feita pela senhora. Então, agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco. Agradeço também a todos aqueles, né, que, como a senhora muito bem citou, destacaram o tempo do seu dia para estarem aqui conosco, participando dessa primeira live jurídica. E dizer que, reforçar o convite, a nossa próxima live será no dia 14 de abril. 14 de abril, também às 18h30. Nesta ocasião, do dia 14 de abril, nós receberemos a doutora Marília Sampaio. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, professora universitária, pós-doutora em Direito,
e ela irá nos brindar com uma exposição sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. A responsabilidade civil dos influenciadores digitais. É um tema atual, né? Exatamente. Então, agradecendo mais uma vez a professora Cláudia, agradecendo a todos vocês. Nos encontramos no dia 14, numa próxima oportunidade. Professora Cláudia, já fica aqui o convite. Vamos marcar uma próxima conversa, um próximo encontro, para que a gente continue essa nossa conversa, que foi super agradável. Foi muito legal, muito importante. Muito obrigado a todos. Um beijo, fiquem com Deus, muita saúde a todos. Um abraço a todos, uma excelente noite, até dia 14. Obrigada, até dia 14, querido. Tchau, tchau. Tchau.